Boa noite a todos que nos acompanham. Que alegria nesta segunda-feira estarmos mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, em nome de Maria, para desenvolvermos uma atividade ligada à doutrina espírita, portanto, ao Espiritismo. Eu sou a Vânia, trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, e é por isso que sempre homenageio Maria de Nazaré através desta música que nos acompanha, sempre no início das nossas lives. Meus amigos, tenho alguns recados para vocês e o primeiro deles é que sábado agora, dia 10 de julho, nós teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que tem por objetivo arrecadar mantimentos, produtos de higiene e limpeza para as famílias que nós temos cadastradas. Então, sábado, entre 15 e 16h30, nós teremos 2 trabalhadores da Casa Espírita para receber as doações. Provavelmente serão o João Firmino e a Emily, talvez a Fanny também. Então não precisa sequer sair do carro, se forem de carro, basta buzinar que os nossos companheiros da doutrina, trabalhadores, irão lá e pegarão a doação, ok? E já agradecemos de antemão os corações generosos que puderem nos auxiliar em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em que muitas famílias realmente dependem desta cesta de mantimentos para minimizarem as dificuldades, inclusive com a alimentação. Outro recado é que nós estamos com um curso, as inscrições abertas para o curso que é o Espiritismo. O curso vai ser totalmente gratuito e online, vai se iniciar no dia 3 de agosto, sempre às terças-feiras, das 19 às 20 horas. E o Ezequiel será o tutor. Então, vai de 3 de agosto a 30 de novembro, ok? Mais algum recado? Deixe-me ver. Bem, a nossa Casa Espírita mantém 2 atividades presenciais, abertas, portanto, ao público. Sexta-feira, às 19 horas, com uma palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, e no domingo, às 9 horas, com uma palestra também com tema voltado para a família, sempre abordando, sem dúvida, a parte moral da doutrina espírita que nos foi trazida por Jesus, Divino Mestre e Salvador. Então, meus amigos, creio que esses seriam os recados. A nossa casa, ela mantém e segue rigorosamente as orientações das autoridades sanitárias, portanto, o salão mantém um espaçamento adequado entre as cadeiras, é obrigatório o uso de máscaras, oferecemos álcool em gel e o passe é coletivo, não mais sendo possível, como antes da pandemia, que o passe seja administrado na Câmara de Passe. Meus amigos, então vamos dar início ao nosso Evangelho desta segunda-feira, com muita alegria por estarmos juntos mais uma vez. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja e assim será para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. O Evangelho de hoje está ligado ao capítulo 19
do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 19 tem por tema a fé que transporta montanhas. É sempre oportuno, sempre importante falarmos da fé, porque é a fé que nos sustenta nos desafios, nas dificuldades, nas provas, nas expiações pelas quais devemos passar para alcançarmos a luz que está reservada a cada criatura do nosso Pai Celestial. Então, nós leremos os itens 6 e 7 e o título é A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, a fé cega produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é a plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não ou desta ou aquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor, porque, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e na maior parte o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada, as segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer, mas ela se fará, e se não puder terminar nesta existência, terminará numa outra. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade, cresce porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé
que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não encontrará oposição sistemática e interessada. Eu pulei um trechinho do item 7 porque não temos muito tempo para desenvolvermos o tema, mas convido e sugiro que vocês possam ler os itens 6 e 7 do capítulo 19, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, o texto, desenvolvido por Kardec, com o auxílio de todo o seu conhecimento este que Kardec trouxe de outras existências, mas que também foi auxiliado por irmãos do plano espiritual que o assessoraram durante todo este período em que ele se dedicou a codificar a doutrina espírita. Então, Kardec nos fala de fé religiosa e fé inabalável. Qual seria a condição da fé inabalável? Então, vamos falar um pouquinho da fé religiosa. E Kardec nos fala que a fé religiosa, ela se baseia em artigos de fé. E o que seriam artigos de fé? Corresponderiam à revelação divina em uma doutrina, em uma religião. Então, cada religião tem os seus artigos de fé. Mas, quando se tem uma fé religiosa, mas que não é apoiada na razão, o que acontece? Quando uma pessoa está numa religião em que ela não pode contestar os dogmas que esta religião possui. Então a pessoa, mas não seria isso? Não seria aquilo? Não. O que acontece numa religião em que há dogmas particulares e que não se pode contestar é a imposição sem direito à contestação. É isso e pronto. Dogmas não se discutem, aceitam-se, e isso já contraria a nossa condição de raciocínio, de lógica, de pensamento livre. Então, o que acontece com algumas religiões? Se acham detentoras da verdade, a verdade está nessa ou aquela religião, e o que estiver fora disso deve ser rejeitado com todas as forças. Como não admite contestação, quer impor-se e, não convencendo com argumentos lógicos e racionais, pode chegar à violência, inclusive a violência física. E nós temos tristes relatos nas inúmeras guerras que a história da humanidade nos traz e que tem por fundo uma justificativa religiosa. Guerras religiosas não faz o menor sentido, mas elas existiram e ainda existem. Por quê? Porque é uma fé cega, que não aceita o diferente, que se considera detentora da verdade exclusiva. Então, o tempo passa, a ciência avança e os artigos de fé não se sustentam, porque estão amparados no fanatismo. Então, esta é a fé religiosa, mas no sentido de uma fé cega, que nada examina, que aceita o falso, aceita o verdadeiro, porque não se utiliza do raciocínio lógico para comparar, para interpretar, para checar, pesquisar. Então, a doutrina espírita, ela é a um só tempo filosofia, ciência e religião,
mas ela se apoia na lógica. Por quê? Porque as verdades que várias religiões espiritualistas aceitam e corroboram, que é a crença em Deus e na imortalidade da alma. Então, esses dois quesitos, repito, a crença em Deus e a crença na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, é comum a todas as religiões ditas espiritualistas e também naquelas pessoas que, embora não professem uma religião, têm esta convicção, têm a certeza da existência de Deus e a certeza de que a morte não é o fim de tudo. Entretanto, a doutrina espírita ou espiritismo vai além e nos fala também da comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, em outras palavras, entre os vivos e os mortos. Então, existe esta comunicabilidade trazida de forma ostensiva e inatacável pelo saudoso Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, que através de suas cartas de consolo, de esclarecimento a tantas mães desesperadas que perdiam seus filhos, entre aspas, né? Porque sabemos que a morte não existe, mas para aquele que não tem este conhecimento e esta certeza, a morte chega com toda a sua dor, a sua pressão, o seu sofrimento. Então as mães procuravam por Chico e encontravam nele a certeza da sobrevivência do corpo. A sobrevivência da alma após a morte do corpo, porque seus filhos se comunicavam e somente os pais e os filhos sabiam de determinados assuntos que ali eram colocados na carta e que não traziam a menor dúvida que existe sim esta comunicabilidade entre os que partem e os que ficam. Então existe essa ponte e a mediunidade é este serviço abençoado que aproxima esses dois mundos, que faz essa ponte e que nos esclarece e nos conforta que aqueles que partiram estão à nossa espera e se sentimos por eles um carinho, um afeto verdadeiro, não tenhamos dúvida, iremos nos reencontrar. Outra questão que a doutrina espírita nos coloca é a crença na pluralidade dos mundos habitados. Até hoje, a ciência se debate nesta pergunta: haverá vida fora da Terra? Ora, a doutrina espírita, já em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, já nos falava em mundos superiores, em mundos inferiores à Terra. Portanto, a Terra não é e nunca foi o único planeta habitado na criação divina, de maneira alguma, e isso é uma certeza. E o próprio Mestre Jesus nos disse isso ao afirmar: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ora, com isso, nós espíritas temos a convicção de que Jesus se referia que a casa do Pai é toda a criação divina. A casa do Pai. Agora, as moradas são as galáxias, os sistemas, os planetas. Então, cada um desses planetas, desses orbes, dessas constelações, são moradas para que as criaturas, criações divinas, possam progredir e chegar ao cúmulo da luz. Então, a crença na pluralidade dos mundos habitados
não é uma crença, é uma certeza absoluta. Temos essa certeza. E mais um pilar da doutrina espírita: se existe a pluralidade de mundos habitados, existe também a pluralidade das existências. Ou seja, não é possível crer que tenhamos uma única existência na Terra e depois ou acaba tudo, a morte é o fim de tudo, ou vamos para o inferno, ou vamos para o céu, purgatório, ou vamos dormir esperando o juízo final, ou outras questões ligadas a outros pensamentos filosóficos, religiosos. Então, temos também, pelo raciocínio lógico, que esta não é nossa única existência. E as provas abundam ao nosso redor, porque há pessoas que têm uma tremenda facilidade nos estudos e outras uma dificuldade imensa nas primeiras letras. Ora, então Deus tem seus favoritos? Ele teria criado espíritos mais preparados e menos preparados para viver uma única existência? De maneira alguma. Deus é infinitamente justo. Então, isso nos mostra que aquele que tem mais facilidade é porque já aprendeu em outra ou em outras existências e traz essa facilidade como um arsenal, vamos dizer assim, nos escaninhos da sua mente e traz toda essa facilidade. Mas aquele que tem dificuldade também, ao longo das existências, aprenderá e terá essa mesma facilidade. Então, meus amigos, a fé cega nada examina. A fé nas verdades que a ciência não destrói é as condições da fé inabalável. Estamos passando por dificuldades neste momento. Estamos em plena pandemia. Graças a Deus, os números aqui no Brasil, os números de desencarne estão diminuindo. Isso mostra que a vacinação tem se mostrado eficiente, não é verdade? E quem trouxe a vacina? A ciência. Agora, se eu sou fanática em uma determinada religião e digo, Deus vai me proteger, eu não preciso tomar vacina, estou imune a essa doença. Isto é fanatismo. Então, a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, esclarecedora e que nos compele sempre a estudar mais e mais, porque, meus amigos, o progresso, o nosso progresso está diretamente ligado ao conhecimento. Quando temos o conhecimento, sofremos menos. Eu vou dar um exemplo. Outro dia, a minha máquina de lavar deu um problema. Eu chamei o técnico. Aí ele disse que estava tudo bem, arrumou, trocou uma peça, tal. Aí eu liguei a máquina e ela deu um defeito. Aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou fazer? Acho que eu vou ter que trocar de máquina, vou chamar o técnico. E aí, toda, pensando no pior, olha só. Aí, falei eu gravei a máquina batendo com problema. Aí ele falou assim, foi um fiozinho que soltou. Olha só, ele, o técnico, tem o conhecimento. Eu não tinha, já estava achando que teria que trocar de máquina, gastar dinheiro com uma máquina nova. Então, só para dar um exemplo para vocês, como o conhecimento ajuda, como o conhecimento nos impede de sofrer inutilmente, porque não é com o sofrimento que nós evoluímos, mas com o conhecimento. Então, se nós temos a certeza que Deus existe e que Ele quer o melhor para nós, confiemos. Saibamos que Deus, infinitamente amoroso, justo e bom, tem por nós
um carinho, um afeto, um amor infinito. Confiemos no Pai Celestial que quer o melhor para nós. Confiemos e que esta comunicabilidade da espiritualidade maior, que se faz muitas vezes através da nossa intuição, que possamos ouvir a voz da nossa intuição, porque é o nosso mentor amigo a nos falar, a nos sussurrar, vai dar tudo certo, confie, tudo concorre para o melhor. Tenhamos a fé raciocinada, não sejamos fanáticos, não queiramos impor a nossa visão de mundo, a nossa religião para aqueles que têm outra visão, outra religião. Não podemos impor. Podemos conversar, se for o caso, mas tenhamos bastante cautela, porque se nós conversarmos de forma mais ostensiva, agressiva, nós só conseguiremos inimigos para o espiritismo. Então, nós espíritas precisamos primar pelo respeito ao próximo em todos os âmbitos e, sobretudo, no âmbito religioso. Respeito. Toda religião é boa. Toda religião tem o foco de elevar, de religar a criatura ao Pai Celeste. Se a religião não o faz, não é por conta da religião, mas daqueles que estão à frente dessa religião e que interpretam à sua maneira, com seus interesses pessoais, o que falarão aos fiéis. Meus amigos, estamos encerrando então a nossa live hoje. Agradeço de todo o coração a presença de todos que me acompanharam hoje, ao vivo, não é? E lembrar a vocês que as nossas lives acontecem todos os dias às 18 horas. Hoje fui eu. Terça e quarta, Sérgio. Quinta, Ezequiel. Sexta, eu retorno, meus amigos. Sábado, Ezequiel. Domingo, Arielle. Que coisa boa! Vamos lembrar, todos os dias às 18 horas, na hora da Ave Maria, tem sempre um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por vocês. Meus amigos, um ótimo final de segunda-feira, uma maravilhosa semana com plenas oportunidades de fazer o bem e vamos orar a Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será para todo sempre. Um abraço, meus amigos, bem fraterno e apertado. Tudo de bom e até a próxima. Consciências possam ser transformadas. E assim, vamos então rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Gratidão a todos. Espera aí, que tem uma mensagem grande. É para receber vibrações, Sheila? Que todos então possam receber, tá? Vibrações do mais alto a você e a todos. Bom, gente, um excelente final de domingo, uma ótima semana, muito abençoada para todos.
Não se esqueçam, sempre às 18 horas, tem um trabalhador da casa desenvolvendo aqui uma meditaçãozinha leve em cima dos preceitos de Jesus, do Evangelho, e que possamos sempre unidos, fortes, seguindo cada vez mais no nosso caminho. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Sheila. Gratidão a todos, gente. Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Nos veremos pessoalmente. Um grande abraço. Mas antes, vamos finalizar com uma prece. Vamos fechar os olhos e levando o pensamento a Deus. Fazer juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Beijo no coração de todos. Excelente resto de final de semana para vocês. E muito obrigado. Até amanhã.